Neste vídeo vamos ver como programar na linguagem Java utilizando o VS Code. Eu vou utilizar o Windows 11, mas se você tiver o Windows 10, os passos são praticamente os mesmos. E se por acaso você quiser fazer uma instalação num Mac ou num Linux, deixa aí nos comentários que pode ser o assunto do próximo vídeo. Precisaremos de dois arquivos. Eu já fiz download dos dois arquivos. Eles estão aqui na pasta Downloads deste computador. Os dois arquivos são VS Code e o JDK. O VS Code, basta você digitar aqui no seu navegador de sua preferência, VS Code ou VS Code Download, e você deve entrar neste resultado aqui, tá? Não é no primeiro, tá? É nesse resultado aqui, que daí ele vai mostrar aqui mais detalhes do VS Code. Você vai descer um pouco aqui até aqui embaixo e vai nesta opção aqui que ele vai detectar automaticamente qual é o arquivo que ele deve baixar para o seu computador. Então no meu caso eu cliquei aqui e aí ele traz para uma página aqui e já começa a fazer o download. Eu vou parar o download aqui. Se por acaso o download não começar no seu computador, que nem nesse aqui começou automaticamente, você pode descer um pouquinho aqui e clicar aqui embaixo, tá? Ele vai fazer download também. O outro arquivo é o JDK17, então você digita aí no seu navegador JDK17, ele vai trazer uma série de resultados e você vai vir aqui, ó, Java Archive Downloads. Você clica aqui. A grande maioria dos Windows é usado esse aqui, tá? Windows x64 Installer. E daí você pode clicar nesse arquivo aqui. Eu vou clicar só para a gente ver, mas eu vou cancelar porque eu já fiz o download desse arquivo. E aí os dois arquivos estão aqui. Feito o download dos dois arquivos, a gente vai instalar primeiro o JDK17. Basta clicar duas vezes nele. E ele vai abrir aqui o assistente de instalação. Vai perguntar se eu permito fazer alterações. Sim. Aqui o assistente pede para a gente dar um Next, vou dar um Next. Ele está falando qual que é a pasta que vai ser instalado. É importante olhar essa pasta porque caso ocorra alguma incompatibilidade depois lá no VS Code, é importante a gente saber onde que está o JDK para dizer para o VS Code aonde que está o JDK. Eu vou só conferir a minha estrutura de pastas aqui. Eu vou entrar então na pasta C Program Files. Então estou entrando aqui para verificar. E realmente dentro de C Program Files eu não tenho a pasta Java. Quando eu clicar aqui no Next, ele vai criar essa pasta Java e vai colocar tudo que eu preciso lá dentro. Ela foi criada e agora está colocando os arquivos necessários. Posso dar um Close. Depois que a gente instala o JDK, é necessário reiniciar o computador. Eu até vou verificar aqui no CMD. Vou abrir aqui o CMD, vou clicar aqui no Iniciar e vou digitar CMD. E vou entrar aqui no prompt de comandos. Quando a gente digita aqui Java espaço menos version, ele vai mostrar qual é a versão do Java. Ele já detectou, nesse caso aqui não precisou reiniciar o computador, então ele já detectou que eu tenho o Java 17 instalado. Então tá tudo legal. Se no seu computador ele não detectar, é só reiniciar o computador que ele vai achar. Feita a instalação do Java, agora a gente pode fazer a instalação do VS Code. Vou lá em Downloads e vou clicar duas vezes no arquivo de instalação do VS Code. Vou dar um aceito aqui, Next, Next, Next. Vou pedir para ele fazer um atalho aqui na área de trabalho e vou dar um Install. Com o VS Code instalado, a gente vai colocar algumas extensões no VS Code. Então a gente vai escolher uma extensão que estão associada, na verdade, a 5 outras extensões. Ele vai baixar todas elas e também mais 3. No final, a gente deve ter 8 extensões no VS Code para poder trabalhar tranquilamente com o Java no VS Code. Vou dar um Finish aqui e ele já vai abrir o VS Code pela primeira vez. Então legal, estou com o VS Code aqui zerado. Vou entrar aqui em extensões, nesse ícone do lado aqui. E ele tem aqui, ele já tem 8 extensões instaladas, mas não era para ter nenhuma, porque eu removi o VS Code, né? Só que ele ficou com as instalações que eu tinha antes. Eu vou remover elas, vou desinstalar elas. Ele diz que essa aqui não dá, então eu vou remover a de baixo, o install.
só para ter o VS Code zerado aqui, tá? Então ele está fazendo a remoção, vou sair, vou entrar novamente. Vou fechar ele, vou abrir novamente. Agora sim, agora ele está com 0 extensões. Então a gente está aqui com um VS Code zerado, né? Não tenho nada instalado nele, 0 extensões. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em cima e vou digitar Java e vou dar um Enter. Aí ele vai fazer uma busca, vai trazer alguns resultados e perceba que os 5 primeiros aqui, ó, eles têm ícones parecidos, tá? Então eu vou clicar nesse primeiro aqui que se chama Extension Pack for Java. Vou clicar só no primeiro e automaticamente ele vai fazer a instalação dos 5 primeiros aqui, né? Ele está com status aqui de installing, então ele está instalando os 5 primeiros. Beleza? Posso fechar isso aqui agora. Vou sair aqui das extensões, vou entrar novamente, vou apagar aqui o Java, e aí sim, ó, a gente marcou aquela primeira, ele instalou aqueles 5, mas ele trouxe mais 3 também, que são associados, né? Então a gente vai ter estes 8 aqui. Esses 3 eu não marquei, mas eles estão associados, então vieram junto. Então a gente tem 8 extensões. O que essas extensões vão fazer? Por exemplo, elas vão trazer essa funcionalidade aqui, que quando eu clico no Ctrl Shift P, ele abre aqui em cima um terminal de comandos para que eu escolha algum comando. No meu caso, já aparece aqui, ó, Java : Create Java Project. Se no seu não estiver aparecendo, basta digitar aqui Java : letra C e letra R, aí ele vai filtrar. Porque ele mostra os mais recentemente utilizados. Como eu utilizei antes para testar, no meu caso ele estava aparecendo lá no topo. Então, se no seu não estiver aparecendo, não tem problema. Basta digitar, né, Java : letra C e letra R. Ele vai fazer a exibição aqui dos 3 resultados apenas, né? E aqui a gente quer Java : Create Java Project, posso clicar nela. Como o projeto que a gente vai fazer não tem nenhuma dependência, a gente pode colocar aqui No Build Tools, que é a primeira opção. Feito isso, ele quer que a gente diga qual que é o diretório que vai ficar salvo esse projeto. Eu vou lá em Documentos, vou criar a pasta Java dentro de Documentos, vou escrever aqui Java, vou clicar aqui em Select, vou clicar aqui para ele selecionar, e agora ele quer um nome para o projeto. Vai ser exemplo 001 e vou dar um Enter. Em alguns casos ele faz na mesma janela, ele já abre na mesma janela a pasta do projeto, em alguns casos ele abre outra janela do VS Code, ou em outros casos ele pede para você dar um OK, aí você precisa dar um OK para ele abrir o projeto, né, para você programar. Tá? No meu caso ele já abriu na própria janela que eu estava. Posso fechar aqui, vou clicar aqui dentro de SRC, vou clicar 2 vezes no arquivo ep.java. E aqui está o nosso primeiro programa na linguagem Java, já fazendo aqui o famoso Hello World. Vou clicar aqui do ladinho do Play e vou clicar em Run Java para ver se está tudo certo. A primeira vez que a gente roda, é normal que demore um pouco, né? Afinal, a gente acabou de instalar o JDK, acabou de instalar o VS Code, as extensões, então a primeira vez é normal que ele demore um pouquinho, tá? Concluída a primeira compilação do nosso programa em Java, ele colocou aqui no terminal o Hello World, né, o famoso Hello World. Para nós concluir esse vídeo, eu vou fazer um projeto um pouco mais aprimorado e vou pedir para ele fazer o alfabeto aqui para a gente. Então eu vou colocar uma variável, vou criar uma variável do tipo char, então eu escrevi ali char espaço letra. E aí vou fazer um laço de repetição. Uma coisa legal do VS Code, por exemplo, é que quando você começa a fazer um comando, ele vai sugerir para você o complemento daquele comando. Então você pode digitar Ctrl espaço se ele não sugerir, né? Então você pode escrever mais rápido de repente, e pode ser que ele demore um pouco para sugerir, e você dá o Ctrl espaço. E aí quando você dá o Ctrl espaço, ele vai sugerir para você algumas possibilidades de preenchimento daquele comando. Então nesse caso eu quero fazer um for, utilizando a variável i, então eu dou um enter aqui no for i,
e ele preenche ali pra gente, né, o início do nosso for, o de quanto em quanto ele aumenta, né, e o final do nosso for. Eu vou começar o nosso for em 0, pode ser em 0, e como eu quero fazer o alfabeto, eu vou até o 26. E aí eu vou fazer uma impressão. Para fazer a impressão, posso escrever o começo do comando e dar um tab, ele vai fazer todo o comando. Então, por exemplo, eu só escrevi Salt, dei um tab, e ele escreveu system.out.println, e aí eu vou imprimir a nossa variável letra. Nossa variável, ela é do tipo caractere, né? Então eu preciso colocar algum caractere nela, no caso eu quero colocar o A. Para colocar o A, eu vou colocar o número 65, que é o código do A, na tabela ASCII, tá? E depois eu quero que esse A se transforme no B. Para ele passar para o 66, basta eu somar o I, certo? Porque o I começa em 0 e aí depois ele vai adicionar 1, depois 2, depois 3, e assim a nossa variável vai ficar sendo o seu valor atualizado. A única coisa que eu preciso fazer aqui é converter este número para o tipo caractere. E como esse número está vindo através de uma soma, essa soma também tem que ficar entre parênteses, tá? Para que ele consiga converter para um caractere. Estas e outras dicas eu trago no meu curso de programação em Java, que está na Udemy, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, que é um curso onde você vai aprender desde criação de tipos primitivos, vai entender as classes wrappers, vai trabalhar com arquivos e também bancos de dados. É um curso que eu recomendo para você que quer aprender um pouco mais sobre a linguagem de programação Java. Agora eu vou de novo aqui no Run Java. E beleza, olha só que bacana, ele fez todo o alfabeto aqui pra gente, ó. Fez aqui do A até a letra Z, né? Como são os caracteres da tabela ASCII, né? Do número 65 em diante. São todas as letras do alfabeto em maiúsculo. Eu espero que você consiga implementar aí no seu computador a configuração do VS Code para você programar na linguagem Java. Até o próximo vídeo.